Eu sou de SVP1A e hoje eu vou falar sobre os psicoativos. Os psicoativos são drogas que agem no nosso sistema nervoso central e eles alteram o nosso estado mental, como o nosso humor, a nossa consciência, o nosso comportamento. Essas drogas estão muito presentes em diversas coisas que ingerimos no nosso dia a dia, como o café, o chocolate, o álcool e os remédios. Essas drogas podem ou não ser legalizadas e elas são usadas principalmente para uso recreativo, mas também são utilizadas para uso medicinal, para tratar doenças psicológicas e também para uso terapêutico. Hoje a gente vai falar sobre a discriminação, a legalização e o uso dessas drogas. Oi, meu nome é Eduardo, eu vou falar sobre por que as drogas e as pessoas que a utilizam são discriminadas pela nossa sociedade. Primeiramente, as drogas. Nossa sociedade é majoritariamente uma sociedade conservadora e religiosa, por isso as drogas já não seriam vistas com bons olhos. E também tem o fator que as drogas legalizadas, como o álcool e o cigarro, causam muitos problemas. O álcool, parte dos acidentes causados nas nossas rodovias e estradas são causadas por motoristas bêbados. O tabaco causa câncer de pulmão, também problemas no fígado, além de um vício incrível. Grandes grupos de usuários psicoativos são: o primeiro é aquele usuário encabeçado pela substância da maconha. São majoritariamente usuários de classe média alta, brancos com ensino superior completo e que estudam em faculdades públicas. Esse tipo de usuário é visto como aquele que não faz nada, só fica fumando a maconha dele de boa, tal. Ele sofre preconceito também por, um cara que deveria estar estudando para ser um médico, um engenheiro. Esses que deveriam ser nossos futuros engenheiros, médicos, advogado, jornalista, historiador e qualquer outra profissão que tenha para você fazer na faculdade. E é visto com preconceito por estar utilizando ela num espaço público que é bancado por nós, nossos impostos. E também por ser rico, porque pessoas pobres não gostam muito de ricos. O grande grupo é encabeçado pelo crack. Bom, esses usuários são basicamente opostos dos outros. São majoritariamente pobres, pretos, periféricos, que não têm moradia e não são vistos como parte integrante da sociedade, pois eles não têm moradia, não têm emprego, não têm família, majoritariamente vivem nas áreas de regiões centrais das grandes cidades, como aqui em São Paulo, a Cracolândia, ali perto da estação Júlio Prestes, da Estação da Luz. São pessoas aí que ocasionalmente, ou majoritariamente, acabam fazendo pequenos surtos, como assalto, às vezes com um crime mais pesado como latrocínio, e às vezes até um assassinato por motivação em busca de dinheiro para conseguir manter seu vício. Bom dia, meu nome é Fernanda e eu vou falar sobre a legalização dos psicoativos. Em 1961 teve a Convenção Única dos Entorpecentes, que uniu 73 países para legalizar leis e fazer debates em torno da legalização das drogas, psicoativos em geral. Foram estabelecidas leis para os países seguirem e alguns países seguem essas leis às riscas, mas alguns países, por exemplo, os Países Baixos, têm uma flexibilidade maior em relação a essas leis. A legalização dos psicoativos é muito debatida, não só na Organização das Nações Unidas, mas dentro dos próprios governos dos países, e eles visam basicamente a política e a economia e a saúde em relação à legalização. A política seria a forma mais fácil de você lidar com o vício e a violência e a pressão social que os psicoativos implicam sobre as pessoas. A saúde seriam alguns benefícios que os psicoativos têm sobre o sistema neurológico e alguns tratamentos que eles podem fazer, como os antidepressivos e a maconha, que já é utilizada como tratamento. A economia, como o Canadá, um exemplo, ele legalizou a maconha para girar imposto sobre os vendedores das drogas e os usuários, para girar uma economia nova e para girar mais o país e também para diminuir o uso sobre o vício sobre os jovens. A legalização no Brasil ela é muito discutida e 75% da população é contra
a legalização só da maconha. No Brasil, a discussão é um pouco diferente. A discussão gira em torno da violência. A maior parte da violência que ocorre a maior parte da violência que ocorre no Brasil é em torno da população que é usuária de drogas e comete crimes como assaltos e até assassinatos para aumentar o seu vício e desenvolver ele, entre aspas, desenvolver. Pausa aí, desculpa. A maior parte tem pesquisas com margem de erro de, se eu não me engano, é 4,4%, que dizem que 65% da população de jovens no Brasil já utilizou algum tipo de psicoativo. Como o Eduardo disse sobre a discriminação, a maior parte, a majoritária, das pessoas que utilizam os psicoativos são as pessoas de baixa renda e as que moram em áreas periféricas. Até pela pressão social que é estabelecida entre eles e para o uso e para a maneira fácil de você ganhar dinheiro em cima dos psicoativos. Agora nós vamos falar sobre as nossas opiniões, se nós somos contra ou a favor, e dar argumentos em cima disso. Muitos dos argumentos que nós vamos utilizar os participantes do nosso grupo que são contra ou são a favor, os que são contra são baseados na violência e na pressão social que é gerada em cima das pessoas que usam drogas e toda uma política de digamos, segmentos que uma pessoa usuária deve seguir. E em cima das opiniões que são a favor, é basicamente na saúde e na economia. Algumas pessoas acham que a legalização dos psicoativos seriam, como um exemplo que a maioria da população usa essa expressão, seriam tipo, já está impregnado na nossa sociedade o uso dos psicoativos, que diferença faria você legalizar se tem uma facilidade para você conseguir esse tipo de droga. E alguns dos países que legalizaram os psicoativos têm o imposto gerado em cima das pessoas que vendem, das pessoas que compram, como eu falei um tempo atrás, e teria que ter todo um projeto de política pública, toda uma força de informação sobre isso. Contra a legalização dos psicoativos. Uma das grandes frases dos defensores da legalização é que por causa que as drogas estão ilegais, isso gera violência e que só com a legalização nós poderíamos controlar esse problema. Bom, desse raciocínio, então, também os assassinatos, os estupros, roubos e qualquer coisa que você não conseguir controlar na sociedade, você também deve legalizar. Então eu gostaria de saber, os que são a favor, vocês também são a favor de legalizar o assassinato, o estupro, já que porque não dá certo combater o usuário de drogas, porque não deu certo combater as drogas, a gente tem que legalizar? É isso? Outra falácia é que falam que com a legalização das drogas, o tráfico e a criminalidade iriam cair. Isso é uma grande mentira, porque os traficantes não atuam somente na venda de drogas, eles são um grupo maior, eles se diversificaram. Por exemplo, há uma ligação muito forte entre aqueles que vendem a maconha no Rio de Janeiro e aqueles que roubam cargas nas rodovias. Outra das grandes falácias é aquela que diz que com a legalização você vai ter imposto e você vai diminuir o número de usuários. Pelo contrário, com o aumento de imposto sobre as drogas, as pessoas não vão querer comprar naquela lojinha ali da esquina que vende uma maconha legal, tal. Ela vai querer comprar no lugar mais barato e às vezes com uma substância mais forte ainda do que é vendida numa lojinha. Por exemplo, ela vai, em vez de comprar maconha ali no Seu Zé, ela vai comprar maconha ali com um traficante que é mais forte e que não tem os impostos e por isso é mais barata. A minha opinião, ela é dividida, porque do lado contra tem o fato dessas substâncias fazerem mal à saúde, tanto pelo ocasionar o vício muito forte, tanto ela agir de uma maneira no nosso corpo que nós não podemos controlar. Então, praticar assassinato, roubar e todas as infrações de lei que podem ser feitas sobre essa substância não deve ser algo aceitável. Do outro lado, também a parte econômica,
que seria muito melhor para o governo administrar isso, da distribuição da maconha ou de outras drogas psicoativas, para gerar impostos sobre elas e não deixar todos os lucros na mão dos traficantes ou pequenos consumidores. Tem a saúde também, que várias dessas substâncias puras, não sem adição de outros químicos e outras coisas que podem causar uma interferência, elas podem ser muito bem usadas para medicamento. E acho que mesmo que se não houvesse uma ligação das drogas para uso recreativo, para a pessoa tomar voluntariamente, seria muito bom e importante a legalização para uso medicinal. Faz assim que você não sabe. Eu já fui. Caralho. A minha opinião é a favor porque, discordando um pouco da opinião, já que a minha opinião é a favor, discordando em partes com a opinião do Eduardo, eu acho que quando você não consegue controlar alguma coisa social que tem um impacto muito grande em várias áreas do país, por exemplo, como o Brasil, você não deve jogar em cima de outros acontecimentos, como ele disse. Se você não consegue controlar o uso das drogas, por que você não legaliza o estupro, o assassinato, ou, sei lá, o latrocínio? São setores diferentes. Você não consegue controlar assassinato, estupro, porque é digamos assim, uma coisa enraizada mais profundamente na alma, no ser humano, do que o uso das drogas, ok? Eu sou a favor porque eu tenho muitos amigos que utilizam de psicoativos como antidepressivos, até alucinógenos, e eu sempre pergunto pra eles por que eles não param de usar, se tem algum problema, se eles forem pegos usando algum dia, e eles falam que, na opinião deles, na experiência que eles têm com os usos de psicoativos, é como se fosse um alívio. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele usa maconha e ele fala pra mim várias vezes que ele se sente mais relaxado quando ele tem algum problema na escola, quando ele tem algum problema na família, e aquilo traz um alívio muito grande pra ele. E na procura dele, provavelmente, ele não acha algo melhor. Eu tenho amigos que usam realmente remédios controlados porque eles têm problema de ansiedade, porque eles têm depressão, porque eles têm estresse. E a parte da legalização implica nesse tipo de psicoativos também. Porque eles acham que esses remédios controlados para pessoas que têm problemas psicológicos são muito fortes e alteram muito a química do cérebro. Eu acho que se você legalizasse os psicoativos, você teria que ter um controle muito rígido em cima. Por exemplo, na Holanda, eles têm estabelecimentos fechados que você só pode usar lá dentro e você não pode sair. Então você não cometeria nenhum crime, que nem a Ana falou, de você não ter controle sobre si mesmo e sair matando as pessoas ou sair fazendo alguma coisa. Eu acho que você teria um controle muito rígido e é um projeto que você tem que trabalhar muito tempo para você legalizar algum tipo de droga. Nenhum país até hoje legalizou todos os tipos de droga. Você pode usar ópio, você pode usar LSD, você pode usar heroína, onde você quiser, aonde você quiser. Você teria toda uma legislação, todo um setor na Constituição em cima disso, regulamentando e especificadamente drogas que não fazem tanto mal e podem ser usadas muito para a saúde. Por exemplo, a heroína já era usada antigamente como um anestésico, e a morfina também é um psicoativo e é usado em hospitais quando a pessoa está com muita dor, quando ela necessita de uma anestesia. Então, as drogas elas já eram usadas e vão ser usadas para o tratamento de doenças, de coisas que o corpo humano precisa, que nós seres humanos não conseguimos sintetizar. A gente não consegue fazer uma coisa que relaxe, que faça bem para o corpo, que tem algum benefício, como as drogas. Por exemplo, nós temos as naturais, as sintéticas e as não sintéticas. As sintéticas e as semissintéticas nós fazemos, e a maioria delas é usada como um uso recreativo, mas algumas não. Tem pessoas que realmente usam esse tipo de droga porque precisam, porque necessitam, e não tem uma regulamentação em cima. Se você legalizasse as drogas, você teria que ter uma regulamentação muito rígida, eu já repeti isso várias vezes, e você teria que ter um controle muito grande. Isso não é projeto para você aprovar em um ano, isso é projeto para você trabalhar
vários tempos, você tem que cuidar da pressão social, você tem que cuidar de um monte de coisa. Então eu sou a favor, mas você tem que ter uma pressão muito rígida em cima. E se você for legalizar e não tiver essa pressão muito rígida, vai acontecer como a Ana e o Eduardo falou. Então, pode falar.